Está começando mais um Leiga. Partilha! Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de uma maneira mais informal e descontraída, e sempre com muito respeito. E hoje teremos o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Nós convidamos você a comentar sobre este e outros episódios, né? E não deixar de interagir conosco nas nossas postagens, nas nossas publicações e stories, nas redes sociais. É isso aí, Mari. Então, bora para a leitura, Lex? Vamos lá, gente. Então, a leitura de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 25 e 26, 34 e 35 e 44 a 48. Quando Pedro estava para entrar em casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu a seus pés e se prostrou. Mas Pedro levantou-o dizendo: Levanta-te, eu também sou apenas um homem. Então, Pedro tomou a palavra e disse: De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica justiça, qualquer que seja a nação a que pertence. Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas. Então Pedro falou: Podemos, por acaso, negar a água do batismo a estas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro ficasse alguns dias com eles. Muito obrigada, Alex. Então agora vamos para a contextualização, onde a nossa colega vai explicar ali o que temos ao entorno dessa leitura que foi feita nesse momento. E eu convido Mari. Bom, então vamos lá. Então, aquilo que é um pouquinho diferente, né? A gente tá acostumado com Jesus como grande protagonista, né? E nós estamos tendo aí Pedro, né? Pedro como a continuidade, né? Então, esse trecho refere a atividade missionária de Pedro, né? Aonde era o litoral da costa palestina, entre Jope e a Cesareia. E Pedro, então, está assumindo aí, né, o papel principal, vamos dizer assim, o anunciador, né, o pregador, na verdade, tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, né? Então ele vai visitando as diversas comunidades cristãs. E aí, nesse trecho, né, situa-se, né, na Cesareia Marítima, uma cidade construída por Herodes, o Grande, no século I a.C., e num lugar antigamente designado por Torre de Estraton. Então, era onde era a sede do poder, né, a Cesareia, poder romano na Palestina. Então, ali, né, pois era ali que residiam os procuradores romanos da Judéia. E aí a gente tem ali um centurião romano chamado Cornélio, que era piedoso e temente a Deus. E Pedro, né, um pouco ali hospedado na casa, ali na casa das redondezas do pessoal ali, né? Mas é convidado por Cornélio e vai até lá. E ali a gente tem esse ato, né, da ação do Espírito Santo, que nada mais é do que a promessa de Deus que aqueles que clamarem, né, que invocarem o meu nome, e também, assim, quando antes dele ressuscitar, ele diz: Eis que enviarei sobre vós o Espírito Santo, e eles vos recordará sobre tudo. É isso. Muito obrigada, Mari. Realmente uma necessária contextualização, né? Mais do que eu acho que até do que alguns evangelhos, quando são leituras menos conhecidas, eu acho que a contextualização é mais importante ainda, né? E ajuda bastante. Muito obrigada. Bom, então, né, vou iniciar aqui as reflexões. E nessa leitura, né, Pedro tá pregando para pessoas que não são da terra dele, né? Que não são da mesma origem que ele, para pessoas novas para ele, não só para ele, mas para os demais discípulos, né? E pessoas que têm, como a própria leitura falou ali, diferentes línguas, elas têm diferentes costumes, diferentes vivências, e é o que me destacou bastante nessa leitura. É Pedro afirmando e compreendendo ali, né, abre aspas, que Deus não faz distinção entre as pessoas, fecha aspas. Distinção, né, como
a maioria deve saber, vem do verbo distinguir, que significa o quê? Diferenciar, separar. Hoje em dia, parece tão forte, né? Quase uma imposição para que a gente separe tudo e coloque as pessoas em caixinhas, em polos, né? Se uma pessoa é de uma outra cor, de uma outra classe, de outra religião, de uma outra posição política, tem uma composição familiar diferente da nossa, distinta da nossa, nós costumamos ficar com o pé atrás, né? E às vezes até desvalidar tudo que a pessoa pensa, o que a pessoa é, por causa dela se enquadrar numa caixinha ali separada da nossa, vamos dizer assim, né? E Deus, ele não cria muros, pelo contrário, né? Ele quer que a gente crie pontes, não quer criar muros entre as pessoas, quer criar pontes. Então eu acho que essa leitura me parece um convite para que a gente possa abrir um pouquinho mais o nosso coração e baixa a guarda em relação ao outro, em relação ao diferente, em relação ao distinto, né? A gente não tem o poder de afirmar que o Espírito Santo não pode agir no diferente. Quem somos nós, né, para poder afirmar que o Espírito Santo não vai agir naquela pessoa que é diferente da gente, né? E talvez esse diferente pode até trazer para a gente uma nova dimensão do Espírito Santo, né? Que a gente ainda não teve contato, justamente por conta da nossa vivência, da nossa língua, dos nossos costumes. E se a gente estiver aberto à vivência e o que o outro pode apresentar, como o Espírito Santo age naquela pessoa, eu acredito que a gente possa se enriquecer também, mais ainda no Espírito Santo. E aí agora eu passo a palavra para a minha colega Lex. Obrigada. Bom, eu acho que a palavra que resume esse evangelho para mim hoje é inclusão. Pedro ele é confrontado com a ideia de que a mensagem de salvação não é apenas para um grupo específico, né, como a Lu também comentou, de pessoas, mas para todos, independente da sua origem étnica ou cultural. E essa mensagem, ela sempre é muito atual, né, porque principalmente a gente vive numa sociedade onde a intolerância, o preconceito, a discriminação, infelizmente, ainda são desafios persistentes, né? Essa semana mesmo, né, nós tivemos um caso de racismo dentro de uma escola elitista aqui do nosso país, que ficou em evidência pelo fato de ter sido com a filha de uma atriz conhecida. Mas, infelizmente, todos os dias, né, não seja por racismo ou por outro motivo, pessoas, elas se deparam com esse tipo de situação. Eu acho que, assim, da nossa parte, como a Lu também colocou, enquanto cristãos, a gente deve se questionar se nós estamos abertos também para acolher e amar aquelas pessoas que são diferentes de nós. E às vezes não nem só pelo fato de, né, de ser de outra etnia, outra cultura, mas às vezes por pensar diferente da gente. E a minha reflexão um pouco curta, até para não ficar prolixa, né, e falar a mesma coisa que vocês já falaram, eu acho que a mensagem que fica, e até a oração, assim, para mim e para você, é que a gente consiga ser mais, acolher mais, amar mais, e que a gente consiga também, como o discípulo Pedro, né, seguir esse exemplo dele. Bem, ok. Obrigada, Lex. Então, passo a palavra para Mari. Bom, então, a minha reflexão, lógico, não tem como fugir disso. E hoje, logo pela manhã, né, eu tava passando, sapeando, assim, né, as redes e aí eu vi uma postagem que dizia, assim, que Deus não unia só pessoas, ele unia propósitos. E isso ficou muito forte hoje no meu dia, no sentido de que vem de contra essa leitura, né? Porque quando, né, esse Cornélio, né, cai aos pés de Pedro, se prostra, né? Pedro podia ter se colocado ali. Ai, né, isso mesmo, se prostre mesmo, porque agora eu tenho poder, eu sou o sucessor. E não, e ele reconhece aqui, né, levanta-te, eu também sou apenas um homem. Ele reconhece o seu papel, né? Ele reconhece o seu lugar, reconhece ali o propósito da sua vida, o propósito do seu chamado, o propósito do porquê aquele momento ele está sendo o instrumento de Deus ali, né, para aquele povo, porque nada mais é do que Pedro ali, aquele que é a ponte, né, aquele que clama pelo povo, mas o Senhor está ali já, né, o Espírito Santo está preparado e, na verdade, Deus sempre se dispõe a nos dar, né? Não importa qual que seja as circunstâncias, se são das mesmas raças, se é da mesma raça, se é da mesma
crença, se é da mesma. Não importa essa questão. O que importa é que o Senhor ele está sempre disposto. E aí essa passagem me relembra muito aquela que o sol nasce sobre os justos e os injustos, né? Que também remete a isso, né? Com certeza. Podia ter pessoas também olhando ali, né? Mas como diz ali Pedro no final, nós vamos negar a água do batismo a esses que receberam o Espírito, né? Então, assim, no sentido de que Deus veio para todos, Deus, ele nos salvou de uma maneira que ele salvou a todos, não faz mesmo essa balança, né? Não tem porque você fez isso, então você tem um lugar de destaque. Porque você não fez isso, então você vai ficar aqui, nesse lugar. Não existe isso para Deus, né? E é isso. Deus não une somente pessoas, mas une propósito, porque a partir dessa união, o Espírito Santo desceu sobre todos eles e ali muitos foram, né, eleitos, né, ali através do selo, né, do símbolo do batismo, eles são eleitos como filhos de Deus, né? Então, nada mais bonito do que você ser um canal, você entender o propósito da sua vida e fazer e se permitir, né, ser usado por Deus para que Ele faça a sua vontade, né? Então, muito bonito isso. Aproveitando só para complementar, é que você puxou uma leitura lembrou de um trecho Sol nasce para todos e tal, e da água, e daí eu acabei me lembrando daquele trecho né, do Evangelho em que Jesus está com uma mulher no poço, né? E essa mulher era estrangeira também. Uhum. Então, Sim. daí também vem a mesma ideia. Ou seja, Pedro não está inovando aqui, né? Ele só está fazendo o que Jesus já Não, fazia muito antes, né? O tempo todo. Ele tem sim, várias passagens em que ele é acolhedor com pessoas de fora, né? Para eles o estrangeiro era uma coisa muito para a população da época, né? Era uma coisa muito, acho que sofria eles grande confiavam muito, preconceito, né? né? Desconfiado, e tal. Então, ali vários trechos em que Jesus é acolhedor não só com estrangeiros, mas com todo tipo de gente. E nesse em especial, né, que ao meio-dia, também que você falou do sol, tá aquele sol ardendo, e ele é acolhedor com aquela mulher, e a questão da água que você falou, eu me lembrei também que ele fala, então, não só a água do batismo que Pedro fala que é para todos, né? E Jesus fala ali que ele Uhum. era a água, fala para a moça ali, né, do poço, fala, olha, eu que sou a água, né? Então Eu que ele não mato a nega sede, né? isso, ele comeu que mata a sede, não vou negar para ninguém, não estava negando para ninguém a água viva, né? Desde aquele tempo. Uhum. Então essa leitura acho que só vem ratificar, né, tudo que Jesus fez da vida dele terrena, né? Com certeza. É isso. Então, bora lá, vamos passar por um outro momento aqui, também esperado nesses momentos que nos leva a refletir, mas que também nos leva a tomar uma atitude, né? Que Hum. nada mais é do que o espinho na carne. E eu chamo Lu. Espinho no meu corpo. Muito obrigada, Mari. Então, na verdade, assim, a reflexão toda, essa questão toda da gente não excluir as pessoas, não separar, já é um grande espinho, né? Acho que já começamos por aí. Já é um espinho para toda e qualquer pessoa, como, não sei se, agora eu não lembro se foi a Letícia, Alex falou a Mari, mas que é um assunto muito atual também, isso é sempre muito atual. Então, eu acho que é um grande espinho. Mas eu me foquei mais até numa coisa que a Mari já pegou o gancho ali, que é quando Cornélio se prostra. Aí é difícil falar essa palavra, né? Se prostra. É. Se prostra diante de Pedro. Olha, trava-língua, hein? Prostra diante de Pedro. Para ajudar a fono, né? Fazer o Pedro prostrado. Tá bom, chega. Desculpa, gente. Divaguei muito. Enfim, quando Cornélio está prostrado diante de Pedro, ele tem essa fala bem firme, né? Não, que isso, levanta aí, eu sou só um homem, não tem nada, não me bota acima do que eu sou, né? E ali naquele momento, como também já foi falado antes, acho que foi na contextualização, a Mari bem lembrou, Pedro, ele foi entregue a Pedro por Jesus, né, a direção da igreja na terra, né? Ele falou com todas as letras que Pedro era o comandante ali, né, da igreja na terra. Então, a partir do momento que Jesus não está mais no meio das pessoas, fisicamente falando, Pedro era a maior autoridade. Para ele descambar ali para uma vaidade, era até bem fácil se for ver, né? Porque seria um espinho para mim, entendeu? Por exemplo, né, no caso. Ele não partiu para isso, pelo contrário, né? Ele seguiu muito firme o que Jesus estava falando, mas eu coloco aqui como um espinho quando a gente tá numa posição de autoridade, tá numa posição de
visibilidade, talvez, né, de destaque, como é fácil cair na vaidade, né, na soberba, pensar que é melhor que os outros, mais inteligente, mais bem preparado. Às vezes a gente nem faz nada contra o outro, até age enquanto está nessa posição de destaque, não faz nada contra o outro, mas só de passar pela nossa cabeça que a gente é maior que aquele, eu acho que já é um grande pecado, né? E é um pecado que eu coloco como um espinho para mim. E quem prepara a gente não somos nós mesmos que somos preparados, é o Espírito Santo que prepara a gente para essas posições, às vezes de precisar supervisionar alguma coisa, estar em destaque em alguma coisa, não é a gente por nós mesmos, né, que somos capazes, e o Espírito Santo que nos guia. Então esse é um grande espinho na carne para mim. Mas agora vamos para um momento que é um pouquinho mais assim, relax. Vamos para o momento Relax. relax. Já vai o spoiler de quem vai falar esse momento, que é aquele momento que a gente exalta aquilo de alegre que teve na leitura, né? Que é o momento glória, então eu chamo Alex. Vamos lá, gente. Ao contrário da Lu, eu acho que pela primeira vez eu fiz a leitura e eu só consegui. Sorte que era a minha vez do Glória, eu acho que foi providencial. Eu só sentia glória, sabe? Eu não sou uma pessoa excluída, nada disso, mas assim, eu fazendo a leitura, eu me sentia assim, acolhida por Pedro, acolhida por Deus. E como tem que separar o trecho, foi exatamente o que a Luciana comentou na reflexão dela, tá? Escrito aqui no meu, foi igual. Deus não faz distinção entre as pessoas. Então, é um glória, assim, que pra mim lembra até o Cristo Redentor, sabe? Assim, de braços abertos pra acolher todo mundo. Sim. E então, é isso, sabe? Eu acho que é Deus de braços abertos, pronto pra acolher todo mundo, sem distinção nenhuma. Muito obrigada. Realmente. Arrasou, Glória. Deu até um quentinho no coração, assim, né? É muito bom. Eu me senti bem lendo essa leitura hoje, assim. Eu acho que Sim. foi providência. Tem vezes que, né? Porque, gente, assim, é meio aleatório. Não que é aleatório, tem uma sequência, mas a gente nunca sabe qual leitura, qual parte a gente vai falar exatamente, né? Isso, Sim, Mas Deus sempre conversa com a gente através dela. com certeza. bem falado. Bom, então agora vamos para aquele momento em que a colega fala pra gente, aí dá uma dica de série, filme, livro, pensamento, ideia, qualquer coisa que vier à mente dela que ela queira compartilhar e sugerir para os ouvintes que deem uma verificada sobre isso, que é o nosso momento chamado Boa Nova, e quem vai falar pra gente é a Mari. Eu quero partilhar a boa nova com você. Gente, olha, eu vou falar uma coisa, né? Você sabe que eu geralmente corro da Boa Nova, mas dessa vez eu tava ansiosa para dar essa Boa Nova. Já fazia uns dias aí, assim. Ah, curiosa. Quero É, saber. e olha, é uma Boa Nova de um app, hein, gente? Olha aí, um Olha que aplicativo. moderninha! Vai vendo, super atual, super em Tecnológica alta. ela. Não, gente, você vendo? Eu quase não vejo as coisas e eu tô por dentro agora. Pelo menos da parte dos cantores, assim, né, católicos, pessoal, né, que tá aí mais na frente, assim. Então, isso aí, às vezes, dá para acompanhar, né? E aí, gente, tem um aplicativo muito legal que chama Hallow. Significa santificar. Eu achei legal que foi até Eu sigo o Flavinho, que trouxe muitas músicas aí atuais aí, né? A Casa Não Sabeis, né? Então, várias músicas aí que deu um reavivar, né? Pra nossa igreja, pro nosso catolicismo mesmo. E ele estava falando, né? Que ele mesmo pronunciava de outro jeito e que daí ele foi descobrir o que significava e daí fez todo sentido. Então é Hallow, né? Que significa santificar. É um aplicativo católico, exclusivamente católico, né? E lá tem muita coisa legal, muita coisa legal. Então, por exemplo, se você quer fazer ali um cronograma de oração diária, se você quer fazer ouvir uma playlist num tema específico, tipo, perdão, aí ele já prepara para você ali as playlists. Tem também orações para dormir, oração para dormir ou meditação, sabe? Músicas cristãs, né, como eu mencionei, desafios comunitários. Então, é algo, as orações tradicionais, que às vezes a gente não sabe todas de cor, né, e tudo mais. Então, tem tudo ali.
E ali você pode ir montando o seu perfil, você pode acompanhar outros perfis, né? Então tem alguns aí, algumas pessoas referências da nossa igreja que estão já entrando aí também no Hallow e estão deixando aí as suas preferências ali, né? E compartilham. Então fica aí essa dica, né? De um aplicativo que chama Hallow, Halllow, né? Então, que é exclusivamente católico e é uma direção assim para nós e é algo bem, bem interessante, né? Às vezes a gente precisa de uma forma de prática diária. Às vezes a gente quer criar uma disciplina e falta algo, né? E ali tem até como você ter um direcionamento. Então, eu achei muito legal e eu estava mesmo ansiosa para poder compartilhar isso. Olha, Ai, que boa, legal, muito gostei muito. interessante. Eu acho que Já eu vi tô alguma propaganda do Michel Teló, fez. Eu acho que pode ter sido sim. verdade, eu acho que Eu eu vi acho que eu também, agora que você vi. falou. No YouTube, Também, assim, entre vídeos do YouTube, acho que foi Eu alguma vi coisa alguma do Michel coisa. Teló fazendo propaganda mesmo. tá bem alta, assim. Na Nossa, muito verdade, legal. acho que não começou há muito tempo, mas a galera aí tá aderindo e tem falado muito bem. Tá todo mundo, assim, de um modo geral, gostando bastante. Eu tô gostando bastante. Olha lá, já estou baixando aqui, como a Mari falou, Halllow, e é um roxinho, né? Um ícone roxinho Isso, aqui, o ícone bonitinho. roxinho. Aí Ó, tá lá combinando com o Mexicana leiga, Católica. combinando com o leiga. É, Verdade. ó, tá na Mesma paleta. paleta. Que legal. Eu Muito achei legal bom. a questão das playlists, assim, né? Às vezes você tá ali sem muita noção do que. Às vezes tem até playlist de temperamento, sabe? Aquilo que a gente Nossa, muito vem interessante. conversando às vezes, de Uhum. colérico, fleumático. Tem essas playlists aí bem legal. Muito Achei bem legal. interessante. Muito Valeu, hein, boa, Mari. boa nova. Muito boa, boa Uhul. nova. Boa, boa. Boa nova. Eu tenho dificuldade, mas às vezes dá certo, né? É, não, mas quando vem, né, pra arrasar terras. Maravilha. Legal. Bom, então a gente agora tá chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. Ah, Ah, Esperamos que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram mandar pra gente seus comentários, sugestões, especialmente as suas partilhas, gente. Quais são os nossos canais de contato? Let's. sim, antes de falar dos canais de contatos, eu queria dar Diga lá. parabéns, que foi domingo, na verdade foi domingo passado, que era para ter o nosso episódio ter saído, pro Ricardo, né? é Nosso Muito mesmo. colega do. lembrado. Parabéns. A gente não pôde gravar, né? Tivemos alguns imprevistos, então a gente gravou essa semana. Então, foi domingo, dia 28 de abril, aniversário do Ricardo. Então, parabéns, a gente colocou nas redes sociais, mas como vocês, né, nem todo mundo acompanha pela rede social exclusivamente. Então, falando aqui para vocês também, então, que Deus abençoe esse novo ano que começa para você, de todos os seus colegas. Parabéns. Parabéns. Deus abençoe. E obrigada por tudo. E é isso aí. Sim, Então, obrigado. sobre as redes sociais, vamos lá. A gente está nas mais conhecidas aí, Instagram, Facebook. Você encontra digitando ali no campo de busca @leigapartilha. Arroba não, nem precisa do arroba, tá? É Leiga Partilha, tudo junto ou separado. Vai aparecer lá o nosso perfil. E também nós temos uma lista de transmissão, que é pelo WhatsApp, que a gente envia os episódios sempre quando eles são lançados, né? Então, como a gente sempre comenta aqui, não é um grupo onde a gente fica mandando mensagem o tempo inteiro, é de fato com o objetivo de mandar somente os episódios para vocês. E se vocês têm interesse de receber esse episódio em primeira mão, pode mandar uma mensagem para mim, para a Lu ou para a Mari, pelo WhatsApp ou pelas redes sociais que vocês tenham, que a gente adiciona para que vocês recebam. A gente vai ficar muito feliz de ter vocês na nossa lista. Mesmo. E para escutar os episódios que saem aí, Mari, por favor, fale pra gente onde o pessoal pode ouvir este podcast. Bom, só digitar Leiga Partilha Podcast, você já vai ter ali a possibilidade, ele já vai te dar uma alternativa, né? Mas nós estamos, né, o podcast mesmo, ele tá disponível no YouTube, no Spotify e no Reels, né, no Instagram. Então, nesses que você mais conhece, mais utiliza, coloca lá Leiga Partilha, ou se precisar, né, podcast, que você vai nos encontrar e apertar o play. Muito bem. Aí, antes só de
irmos para o finalmente mesmo, só queria pedir oração para a Fran. Fran falou comigo que está passando por uma situação meio difícil na família dela, Franciele, que é uma amiga minha, e estava pedindo oração, quem puder. Então, colocar a intenção aí de oração pela reconciliação, pela família dela ali, que está precisando de uma ajuda. Nós agradecemos a oração. E agora sim, vamos para a despedida. Em 3, 2, 1. Tchau! Tchau!